direito. Aragão vai autorizar, Zenon correu, bateu na trave. E a bola vai por cima do gol pela linha de fundo. Esplendidamente cobrada a falta, Cândido. Como só acontece com o Zenon em todas as... Sócrates veio para a ponta direita, Zenon levantou para Sócrates, tentou a finta contra Marinho, vai descer livre para a área, insistiu, tentou a finta, Marinho fez o desarme, o rebate voltou para Biro, recolheu, devolveu a Sócrates na tabela para Biro, soltou, Biro, invadiu, fintou o goleiro, vai bater, gol! Etapa final do jogo. Esse pode ser o gol do título. Biru, camisa 11. Corinthians 1, São Paulo 0. Para toda a torcida do Corinthians que já começa o seu carnaval. Tá lá, Valdir. Vai buscar! Pega, que é sua. Reiniciada a partida, bateu Getúlio, é gol! Cobrança de falta, Getúlio encheu o pé. Solito defendeu, largou na boca do gol. A bola voltou pedindo me chuta, açucarada, limpa. Everton entrou e tocou pro fundo do gol do São Paulo, do Corinthians, digo. Na marca de 32 minutos, etapa final de jogo, empata o São Paulo. O Dario Pereira também chegou junto. Eu quero ouvi-lo, Vanderlei. Zenon recolhe, joga de passo acionado, Biro vai por dentro, Zenon tenta a finta, ganha de Everton, Biro continua partindo, Zenon insiste na finta, leva a marcação de Albir também, vai para a esquerda, nego desequilibrado, levanta na área para Biro, saiu, Valdir, Biro tocou, gol! Zenon foi pela meia esquerda, levou a dois adversários e lançou esplêndido por trás da zaga, tocando para Biro que invadiu, na saída de Valdir Pérez, ele tocou de mansinho, a bola foi morrer mansa, no fundo do gol do São Paulo, na marca de 37 minutos, etapa final de jogo. Biro, camisa 11, Corinthians 2, São Paulo 1, esse é o gol que pode dar o título ao Corinthians, tá lá, Valdir. Vai buscar! Pega, que é sua! E lá vem o time do Corinthians com a Taliba, levou o primeiro, levou o segundo, vai pra área, rolou pra Casagrande, invadiu o seu goleiro, ele tocou, é gol! Marinho preocupou-se em dar pontapés, foi por dentro, deixou o Casagrande livre. A Taliba rolou, a bola chegou limpinha para Casagrande. Na saída desesperada de Valdir Pérez, ele tocou de mansinho pro fundo do gol. Na marca de 41 minutos.
minutos, etapa final do jogo. Casagrande, Casagrande, Casagrande define a sorte no Morumbi. Corinthians, campeão paulista de 82. Corinthians 3, São Paulo 1. Tá lá, Valdir. Vai buscar! Mas primeiro o time do São Paulo na frente com Dario Pereira tentando... Jovem Pan. A rádio em São Paulo são 18 horas e 29 minutos. Corinthians, campeão paulista de 82. Apita José de Assis Aragão. O fim do jogo no Morumbi. E começa a festa do Corinthians. E a Jovem Pan. O Esporte Clube Corinthians Paulista, no cômputo geral de campeonatos, encosta no Palmeiras, supera o São Paulo na decisão de 82 e novamente é campeão paulista de futebol. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Numa melhor de 3 pontos, o Corinthians faz 4. Corinthians 3, São Paulo 1, resultado final do Morumbi. E o Corinthians é campeão uma vez mais. Orlando Duarte, o Eclético. O São Paulo tinha que nocautear e não podia abrir a sua guarda para evitar um contragolpe do adversário. São Paulo tentou só depois que tomou o gol, empatou, tomou um segundo, quase empatou, aí tomou o terceiro e foi a nocaute definitivamente na partida. Eram muitas as oportunidades para que o Corinthians fosse o campeão. E nós dizíamos isso ao correr da semana e antes do jogo. O Corinthians podia empatar, podia perder, se ganhasse era campeão, se empatasse era campeão, e a prorrogação, e tudo isso fez com que o jogador de São Paulo não estabelecesse uma estratégia de jogo que desse resultado. Porque faltou ao São Paulo um pouco mais de velocidade no seu estilo de jogo ofensivo. E eu não entendi realmente por que o Serginho ficou no banco. Porque primeiro o São Paulo tinha que ganhar os 90 minutos. Se o Serginho não aguentasse, saía na prorrogação, e aí estava cansado o Corinthians, estariam cansados o jogador, entrava um jogador de São Paulo em condições de fazer quase aquilo que o Serginho fez ou não fez na partida. A verdade é que não se deixa para depois a melhor arma que você tem para aquele momento. Se você tem um canhão muito forte, não vai usar uma espingarda para combater o adversário. E o São Paulo errou nisso, e o São Paulo errou na falta de velocidade do seu time. Contra o Corinthians, que ficou esperando, cozinhando o galo. Ele, Corinthians, estava no certo, estava correto, mas correndo riscos, porque alguns dos seus jogadores não observavam certas regras que são básicas. Alfinete ia bem no desarme, mas ia mal no ataque. O contragolpe do São Paulo podia ser fatal, e o Corinthians tinha que virar o jogo para o lado do Sox e fê-lo poucas vezes. Mas uma partida em que não se pode discutir o mérito do Corinthians na vitória e o mérito do Corinthians em conquistar o campeonato. Vamos discutir os gols. No primeiro do Birubiru, que vai dar muita celeuma, a jogada do Sox Birubiru foi perfeita e o Birubiru entrou em perfeitas condições. Quem estava impedido era o Casagrande, que correu para participar da jogada, tocou na bola, e aí sim a jogada podia ter sido invalidada. Orlando, mas uma jogada... Pois não? Não interrompendo, o lance realmente no primeiro gol, os telefones da Jovem Pan não param, todo mundo reclamando, naturalmente torcedores do São Paulo Futebol Clube, e eu chamo a sua atenção, do Silvério, do Orlando Duarte, enfim, para todo mundo que vai novamente ver esse lance muitas e muitas vezes. Uma falta clara do jogador Sócrates em Marinho, no lance que precedeu o lance do gol de Birubiru, o primeiro da partida. Eu prefiro ficar com a bola lá na frente, quando o Casagrande realmente participou e o Casagrande estava em posição de impedimento. Mas depois, o gol do São Paulo, legítimo. O do empate, depois o gol de Birubiru, legítimo, 2-1, o gol anulado, bem anulado, que o Serginho estava impedido, o terceiro gol, perfeito, e a expulsão do Oscar só se deve porque ele deve ter dito alguma coisa pro árbitro, não deveria tê-lo feito, porque havia tempo ainda pro São Paulo tentar alguma coisa na partida, e quis o destino que o Casagrande, o grande artilheiro do campeonato, encerrasse com o seu gol a lista de gols do campeonato de 1982. Parabéns ao Corinthians, não vamos tentar encontrar aqui com problemas numa vitória de um time que ao longo do campeonato foi realmente, destacadamente, um dos melhores, que trouxe alegria aos estádios, fez gols, lutou de uma maneira brava, um clube que merece o nosso respeito, um time que chega a 18 campeonatos, fundado em 1910, que veio para o estádio para lutar. E os jogadores de São Paulo reclamaram em todos os momentos, e se fosse uma arbitragem um pouco mais
firme na disciplina. O Serginho tinha sido expulso naquela entrada sobre o Sócrates no primeiro tempo. E uma arbitragem com auxílio do senhor Joel Teixeira Cades poderia ter expulso o Marinho, que à nossa frente aqui fez gestos que não cabem ao Bandeirinha, que resolveu não chamar a atenção do árbitro para expulsar o jogador Marinho. Um resultado, viu, Milton, que não se pode contestar quanto ao mérito da equipe dos Corinthians em chegar ao título. Milton. O Corinthians é o lídimo campeão paulista 1982. Corinthians 3, São Paulo 1 no Morumbi. Cândido Garcia no terceiro tempo. Bem, os jogadores do São Paulo evidentemente estão numa tarde muito triste, mas o Oscar, tranquilo como sempre, fica aqui no vestiário, atende os companheiros da imprensa. E eu comentava fora do microfone com o Oscar, eu gostaria que você, Milton, repetisse o que você disse há pouco no lance em que o Oscar reclamou e acabou recebendo o cartão vermelho. Apenas a reclamação dos torcedores que ligam para a Jovem Pan, torcedores naturalmente do São Paulo, entendendo que José de Assis Aragão teve um ótimo trabalho, errando, equivocando-se apenas no primeiro gol do Corinthians, quando teria havido uma falta de Sócrates em Marinho no lance que precedeu o primeiro gol de Birubiru. Milton! Oscar, o que você achou disso? Eu achei que o Aragão não teve uma boa atuação. Eu acho que ele levou o primeiro tempo bem, mas o segundo tempo ele comprometeu totalmente. Eu não vi o segundo gol, mas pelo que me contaram também estava em posição irregular, e também o gol que ele anulou do Serginho foi legítimo. E eu, por reclamar com ele, que o primeiro gol do Corinthians estavam dois jogadores impedidos. E além disso, antes do gol acontecer, o Marinho tinha sofrido 2 vezes falta. E eu fui reclamar com ele, ele me deu cartão vermelho. E eu perguntei a ele por que é que eu estava recebendo o cartão vermelho. Ele me disse que eu tinha dito a ele quanto que ele tinha levado. E é uma mentira, entende? Então quer dizer que ele já estava com isso na cabeça. Foi premeditado. Porque eu de maneira alguma, eu gesticulei, eu reclamei, mas não disse isso a ele. Ele realmente inventou essa história que eu tinha dito a ele quanto que ele tinha levado do Corinthians para apitar o jogo. Então isso é uma vergonha. Ele não assumiu, não teve personalidade para marcar o gol, para anular o gol. Alguma coisa mais, Oscar? O Orlando Duarte concorda com o Oscar, Orlando? Não, eu não concordo. Eu acho o seguinte, que o Oscar, se não reclamou e ele é que conversou com o árbitro errou em expulsá-lo. Tudo bem. Mas no lance do gol eu tenho uma posição. O Casagrande sim participou erradamente na jogada e poderia ter sido anulada a jogada aí, nesse lance. Tudo bem. Mas eu não sei... E a falta não aconteceu também? A falta não aconteceu. Houve um choque entre os dois jogadores, entre o Sócrates e o Marinho. O Sócrates inclusive virou e se chocou com o Marinho. Eu hoje vim até muito firme na minha posição, sabe? Porque eu estou muito bem colocado e tem, Oscar, um televisor aqui ao meu lado que eu trouxe. Eu trouxe justamente para olhar. Eu lamento muito que numa campanha maravilhosa sua e uma campanha maravilhosa de São Paulo do retorno tenha acontecido isso. Isso é outra coisa. Sabe o que eu acho? São Paulo parte para cima do Corinthians, podia ganhar o jogo. Podia ganhar a prorrogação também. Mas São Paulo ficou tocando muito a bola, Oscar. O gol anulado do Serginho também não foi legal. Impedido. Completamente impedido, Oscar. E o segundo gol também não estava impedido. Não estava, não. O Marinho dava perfeitas condições. Você sabe que eu sou absolutamente tranquilo, Oscar. E eu sou um sujeito que fico muito preocupado em não falhar, porque depois não adianta nada, vem a televisão, mostra que eu tô equivocado. Um momentinho. Tô conversando com o senhor Oscar. Aí vem a televisão, mostra uma outra coisa, eu fico desmoralizado. E o que me preocupa, como preocupa você, é a sua condição profissional. Me preocupa a minha condição profissional. Eu sei que muito São Paulino está triste, você também. Muita gente, inclusive minha amiga, está triste. Mas acontece que a gente tem que encarar os fatos. O gol do Serginho estava impedido, o gol do Birubiru foi legal. E o primeiro gol, sim, vocês podiam reclamar de outra maneira da participação do Casagrande, que foi irregular. Agora, eu realmente, a única coisa que eu tinha medo desse jogo era da arbitragem. Eu confesso a você que das outras partidas que o Aragão apitou, inclusive as 2 últimas, eu fui o portador da palavra dos diretores de São Paulo para que fizesse as pazes, o Aragão com os jogadores e a diretoria, porque aqui havia um ditado que o Aragão marcava os jogadores do São Paulo e não gostava, sempre prejudicava a nossa equipe. Então eu fui portador da palavra do presidente, conversei com ele, deixei ele totalmente à vontade para que apitasse o jogo, que não haveria nenhuma reclamação da nossa parte. Mas eu acho que ele comprometeu. Meu ponto de vista, ele comprometeu, porque eu que estou lá dentro do campo, eu fico vendo o que ele fica falando para os jogadores. Ele coagiu o Almir o segundo tempo todinho.
Isso já é um outro ângulo que eu não posso dizer nada. Ele coagiu do início do segundo tempo até o final do jogo. Inclusive numa falta que o Zenon bateu, quase marcou o gol, ele marcou a falta por birra, simplesmente por isso, pelo que ele já tinha dito antes ao Almir. Oscar, um minutinho só no terceiro tempo da PAN, Vanderlei Nogueira e o Corinthians, Vanderlei. Infelizmente não pôde segurar o Casagrande, que vai fazer exame antidoping, que foi levado por alguns policiais. E o Mário Trabalini também foi embora. Infelizmente não pude segurá-los mais. Eu volto daqui a pouco. José Silvério concorda com Oscar, Silvério? Milton. José Silvério concorda com o zagueiro Oscar do São Paulo Futebol Clube, Silvério? Milton, é o seguinte, com relação à reclamação do Aragão, eu digo o seguinte, realmente há muitas restrições ao José de Assis Aragão, e esse problema do Aragão acusar jogador em campo eu acho muito sério. Eu sempre combati isso. Eu acho que o Aragão é um árbitro muito prepotente. Minha opinião é antiga, e você, Milton Neves, os ouvintes da Jovem Pan, são testemunhas disso. Eu já digo há muito tempo na Pan que o Aragão é um juiz prepotente. Eu tenho medo do Aragão apitar. Eu acho que o Aragão sempre se perde em campo. Eu acho que domingo passado, por exemplo, teve uma atuação excelente. Hoje não. Acho que ele falou tanto naquele papo que teve com os técnicos. Em primeiro lugar, eu não sou favorável a esse papo. Eu acho que o juiz não tem que fazer papo. Ele tem que ir para campo e apitar. Se ele achar que há violência, ele tem que expulsar o jogador que cometeu essa violência. O papo tem que vai fazer, que vai... Não tem que falar que vai fazer, que vai acontecer. Ele tem que fazer. Chamou. Naquele instante eu até disse que era justo que ele conversasse, porque eu entendi que o papo poderia resolver. Mas pensando bem, realmente acho que não tem que ter papo. O árbitro não tem que dizer o que ele vai fazer em campo, ele tem que fazer. E ele não fez. O Serginho entrou, fez uma jogada violentíssima, desnecessária e desleal no Sócrates. Logo na primeira participação do Serginho, por trás visou o jogador. E isso não acho correto na arbitragem. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com o Oscar. Com relação ao lance do Casagrande e do Birubiru, eu também, aqui de cima, tive sérias dúvidas com relação à posição do Casagrande. Está confirmado já que ele estava impedido. Esse negócio da participação e o impedimento ser passivo ou ser ativo é uma interpretação da arbitragem. E a interpretação é do José de Assis Aragão. E ele interpretou como correta a participação do Casagrande no lance. Mas não há dúvida de que ele estava impedido. Mas realmente, esse é um lance, Oscar, e eu sempre digo isso, muito confuso, um lance muito difícil para o árbitro. Mas fica caracterizado que ele estava impedido, nenhuma dúvida. Agora, participou ou não participou do lance, aí realmente é uma interpretação do lance. Agora, com relação a essa sua parte de que ele ameaça os jogadores, eu realmente acho isso lamentável e sempre temo pela arbitragem do Aragão, exatamente por causa dessa sua prepotência. Com relação ao gol do Serginho, na minha opinião, nenhuma dúvida, ele estava completamente impedido. Eu também, eu concordo com você. Eu acho que o Aragão realmente você disse tudo, é um árbitro prepotente. Inclusive, antes da partida começar, ele já veio com a história aqui, ó, eu tô lendo jornais, eu tô sabendo o que estão prometendo, jogo violento, não sei o quê. Quer dizer, ele não tem nada que mostrar, o que falar, o que ele tá vendo, o que ele tá ouvindo. Ele é autoridade do campo, ele não precisa ficar de vedete, dando explicações na beirada do campo antes do jogo iniciar. Eu acho que ele tem que ter uma linha e não ir pelo que os jornais estão dizendo. E eu sou capitão da equipe, eu tenho que reclamar, eu tenho que conversar com ele. E eu não disse isso. A causa que ele me expulsou, dizendo que eu tinha dito a ele quanto ele tinha levado o Corinthians. Ele é mentiroso, eu não disse isso. Eu apenas reclamei do que o Birubiru, aliás, o Casagrande e o Ataliba estavam fora de jogo. Oscar, bola pra frente, Oscar 83 tá aí, um abraço a você, hein? Tá na hora de jogador também usar gravador, como fez o Zé Roberto Wright, né? Eu acho que nessa hora eu acho que seria bom, porque mais uma vez eu digo, Milton, ele foi mentiroso. Na hora ele não sabia o que dizer e quis se fazer de vítima. Ok, falou Oscar, muito obrigado, Oscar. 18h43, você, Vanderlei Nogueira e o Corinthians. Perfeitamente, no vestiário campeão de 1982, o vestiário do Sport Clube Corinthians Paulista completamente invadido, é claro, não é novidade para ninguém. Aqui está o técnico Mário Travalini, vamos ouvi-lo. Olha, eu já tive, em todos os clubes que eu passei, eu fui campeão. Eu sou feliz porque eu sou, obrigado, eu sou vencedor, graças a Deus. Então, eu não sou daquele que fala assim, nós somos todos, né? Então, por isso que eu partilho esse meu título com todos. Mas para mim, na volta a São Paulo, não é questão de menosprezar absolutamente nada. Eu fiquei muito tempo no Rio, fui campeão pelo Vasco, fui campeão no Fluminense, trabalhei na CBD, fui campeão pan-americano pela CBD,
pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, na volta a São Paulo, não é? Isso foi uma consagração, quer dizer, foi uma realização, ganhar o título com o Corinthians e dar seguimento à minha carreira, ao meu trabalho, onde nós iniciamos há muito tempo. Então, eu fico feliz por isso, por voltar a São Paulo e ter a felicidade de passar pela Ferroviária, passar pela Portuguesa e ser campeão agora no Corinthians, numa campanha, acredito, extraordinária, do começo ao fim. Será o fim das concentrações, Mário? Não, é muito cedo para a gente falar sobre isso, né? Mas é um item que a gente pensa muito, sabe, sobre isso. Eu acho que já demos mostras várias e várias vezes que o jogador de futebol também faz parte de uma sociedade e tem que participar dela. E às vezes a concentração confina o jogador. E de muito, porque o calendário é um calendário difícil. Mas isso é um assunto para o futuro, para se estudar, não é? O importante agora é curtir com a torcida e com todos esse maravilhoso título que o Corinthians conquistou. Quais foram os principais obstáculos que o Corinthians enfrentou ao longo deste certame? Eu acho que foi tudo, né? Acho que foram todas as equipes. Não houve ninguém que jogou mal contra o Corinthians, todo mundo jogou bem. Agora o equilíbrio, a tranquilidade, né? A determinação do time é que valeu pra gente chegar onde chegou. Eu acho que foi uma vitória consagradora, né? E daí pra frente agora a gente comemorar e curtir esse título junto com a torcida, porque eu acho que ela é responsável em grande parte por o Corinthians ter conseguido, os jogadores terem conseguido, que ela sempre deu, mesmo hoje na hora que tomou o gol, foi patente a hora que ela gritou e deu força ao time. Então a gente compartilha com eles esse título. Bem, o Boy deu a chorada dele lá em cima do Aragão. Você, como é que analisou o trabalho do juiz? Olha, eu não vi, eu acho que o trabalho do juiz nessa altura, o Aragão, ele teve um trabalho muito grande, né? Agora aquela tal história, quando perde sempre tem problema. Eu não vi o primeiro gol, honestamente. Eu de lá vi que estava tudo correndo bem, o Bandeirinha também bem posicionado. Aquele gol, na minha opinião, ali eu estava do Serginho. Ele estava numa posição, na minha opinião, irregular, né? Então eu acho que não há contestação para fazer em cima do Aragão e nem para os dois bandeirinhas. Nós estamos conversando com o técnico campeão e como lutou para alcançar o título de 1982, Mário Travalini, que agora sim no corredor fugiu do vestiário completamente lotado, vai conversar com o José Silvério, com o Orlando Duarte, com o Karsug, o campeão de 82, Mário Travalini na escuta da PAN. Corinthians 3, São Paulo 1, Corinthians de Mário Travalini é campeão paulista de 82. José Silvério, você acreditava nisso há uns 2 meses, inclusive dizendo aí uma revista especializada, a revista Placar, dando a sua opinião há 2 meses que dava Corinthians na final. É verdade, eu disse que o Corinthians seria campeão paulista, Milton, por observar o futebol. Eu vou me alongar um pouquinho aqui, mas não muito, tá? É o seguinte, o time do São Paulo veio mal no Campeonato Paulista. O São Paulo chegou como vice-campeão do primeiro turno por falta de outro. Ele chegou quase que sem querer. Depois veio pro segundo turno e veio chegando muito mal. Vitórias inconvincentes, algumas apertadíssimas, como aquela de Santo André. O sorte do jogo poderia ter sido outra. E outros jogos do São Paulo. O time do São Paulo não me convenceu em nenhum momento. Jogou um futebol muito feio. E eu sempre digo, você sabe disso, o elenco do São Paulo não é tão bom quanto muita gente afirma e quer acusar os técnicos. O São Paulo tem muitas limitações em seu time. O Renato, desde que voltou da Copa do Mundo, uma péssima fase, não jogou bem. Em 2 partidas que eu não vi o Renato, disseram que ele jogou barbaridade, mas em todas as que eu vi, até pela televisão, não vi o Renato jogar. Continua com o mesmo defeito, e ele é um jogador importantíssimo no time de São Paulo. Se o Renato não jogar bem, restam muito poucos jogadores. Eu acho o meio campo de São Paulo fraquíssimo para a importância do time. Almir e Everton não poderiam jogar no meio campo do São Paulo, poderiam ser dois bons reservas. Então por isso eu sempre achei que o Corinthians apresentava o melhor futebol aqui de São Paulo nessa temporada e veio jogando com sobras, muito à frente dos outros. O Corinthians poderia ter sido campeão já no domingo passado aqui. Esse foi sorte para o São Paulo, lucro para o São Paulo, certo. Esses 2 outros jogos. Aquele jogo de Franca foi um acidente o Corinthians ter perdido. Se ele não tivesse perdido aquele jogo de Franca, teria sido uma situação difícil. Não, Franca. Primeiro, comecinho do segundo turno, o Corinthians perdeu em Franca, aquele famoso jogo, aquele jogo. Eu estou me referindo àquele jogo, no comecinho do segundo turno. Foi um acidente absoluto e de lá para cá o Corinthians veio embalou, chegou no momento certo
e realmente é o melhor time do futebol de São Paulo. Nada mais justo do que o Corinthians ser campeão paulista. Aproveito a oportunidade, depois dessa consideração, para cumprimentar o Mário. Eu disse há cerca de 6 meses, logo no começo do Campeonato Paulista, quando o time do Corinthians começava a pintar, que o time pintava com o espírito do Mário Travalini, que tinha transmitido para o Corinthians a tranquilidade que o Mário tem, a calma que o Mário tem. O Corinthians era sempre um time apavorado, o Mário transmitiu essa calma. O Corinthians foi um retrato fiel do técnico Mário Travalini, mostrando todo o seu poder de comando. Então, o técnico Mário Travalini tem méritos indiscutíveis na organização desse time do Corinthians. Um grande abraço, Mário, parabéns, e foi um dos títulos mais justos e merecidos que eu vi na minha vida. Muito obrigado, Silvério, eu agradeço de coração, né, esse reconhecimento, e de vocês também, a forma com que nos acompanharam, que nos prestigiaram, que nos deram força, e a toda a sua equipe indistintamente. Então, eu transfiro todo esse parabéns, é claro, partilho com o pessoal da comissão técnica, com a direção, com os jogadores, porque foi realmente um título alcançado na seriedade, no trabalho, na dedicação, na luta, do dia a dia, no palmo a palmo, e realmente essa garotada, esses rapazes mereceram. De modo que eu fico feliz, fico satisfeito, e através de vocês da Jovem Pan, agora mais tranquilo, eu também aproveito e agradeço, como eu fiz em todos, a imprensa também, a todos vocês que no decorrer sempre me deram todo o carinho também, toda a força, né? Compreenderam o meu trabalho, um relacionamento franco, sincero, bonito, na hora ruim, na hora boa, no elogio, às vezes na observação e tal. Então, através de vocês também eu quero externar toda a imprensa escrita, falada e televisada, porque realmente participaram e participam desse trabalho que agora, hoje, acabou coroando com essa vitória e esse título de 82. Orlando Duarte, a sua pergunta, fala. Só fazer mais um registrozinho. Eu, inclusive, queria dizer que não seria justo o São Paulo ser campeão, porque o São Paulo usou nesse segundo turno no Campeonato Paulista, e a gente não tem provas, mas sabe que a coisa realmente é feia, muitos artifícios fora futebol, e que serviram para enfeiar o futebol no momento difícil. Aquele episódio de Franca, outros por aí, que chegava gente do São Paulo à frente de todos, oferecendo dinheiro para ganhar do Corinthians. Eu acho que isso é muito lamentável no futebol. E acho que seria um prêmio negativo um time que fez isso, um clube que fez isso, ser o campeão. Por isso eu achei que ficou muito bem para o Corinthians ainda mais esse título. O Orlando Duarte, a última pergunta. Fala, Vanderlei. Orlando, me perdoe, Orlando, eu preciso liberar nesse momento o Mário Travalini. Não há a menor condição de segurar o Mário mais por aqui. Muito obrigado, Mário. Não, eu agradeço, e sinceramente nós vamos ter oportunidade de falar futuramente. É que hoje você vê que a situação, inclusive os companheiros da imprensa. Muito bem. Fica aí o meu abraço, né, mais uma vez, e o reconhecimento de todos vocês por tudo que fizeram por a gente também. Muito bem. Olha, Milton, aqui está o presidente do Corinthians, Valdemar Pires. Valdemar, vamos acertar esse negócio da taça, porque eu sei que você é presidente campeão. Agora, dá licença. Quero propor, em nome da Jovem Pan, o seguinte: amanhã, às 12 horas, um horário muito importante, nós estaremos entregando a taça ao presidente do Corinthians, à diretoria do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Você concorda? Eu já falei com o Coronel Brizola, para ele levar a taça para o batalhão de choque, como nós havíamos combinado. Muito bem. Talvez até num carro de bombeiro, e depois vocês iriam buscar amanhã e levar a meio-dia no Parque São Jorge. Então, acordo firmado. Amanhã às 12 horas a diretoria do Corinthians estará no Parque São Jorge, esperando a Jovem Pan com a taça de campeão de 1982. Perfeito, presidente Valdemar Pires, campeão. Aliás, isso nós tínhamos combinado antes, então só queria que vocês depois providenciassem. Já falei com o Brizola, então, para vocês levarem até o quartel, e depois então amanhã vocês vão mais ou menos meio-dia, a gente espera vocês no parque para receber esse troféu pontuado, troféu aqui, mas graças a Deus, como eu já disse anteriormente, se não fosse vosso apoio, a gente não teria conseguido. Ô, Vanderlei, pois não. Vamos agora ao registro do São Paulo, vice-campeão paulista, também com ótima campanha de parabéns, porque não, São Paulo Futebol Clube, Cândido Garcia no terceiro tempo mais uma vez. Ok, o técnico José Pai permanece por aqui. Aliás, aconteceu uma cena curiosíssima. Agora, a questão de 5 minutos atrás. Muitos São Paulinos aqui reclamando da arbitragem, consolando os jogadores que perderam o título. Eis que a porta se abre e surgem Casagrande e Sócrates. Deu um branco geral no vestiário do São Paulo, exatamente porque os dois foram para o chamado exame antidoping, mas o reconhecimento, os torcedores inclusive cumprimentando principalmente o Sócrates, que passou por aqui, e dentro do vestiário do São Paulo
recebeu os cumprimentos dos torcedores tricolores pela conquista do título paulista de 82. O presidente José Douglas da Lora também permanece por aqui e nós vamos então fazer o contato agora, depois de ouvirmos do outro lado o técnico Mário Travalini, conversarmos também com o técnico José Poi. Aliás, o José Poi inclusive terá agora um descanso, mas não sei se esse descanso será carregando pedras, porque o campeonato de 82 terminou e agora há que se pensar na temporada de 83, já que em janeiro tem campeonato nacional pela frente. Bem, nós já temos tudo organizado para a volta dos jogadores, a forma de treinamento. Nós vamos ter 2 etapas de treinamento, a etapa A e a etapa B, com os jogadores que realmente vão disputar o campeonato nacional e com outra parte com aqueles jogadores que estão voltando, que estão emprestados. É realmente tudo organizado com a equipe de trabalho, com o professor Tim, com os outros professores, com o Zé Carlos, com o departamento médico, enfim, tudo entrosado para poder o São Paulo no Nacional apresentar o futebol que a nossa exigente torcida merece. Ô Poi, o Orlando Duarte há pouco perguntava, você não estava acompanhando, é claro, qual a opção da saída do Serginho, ficando ele sendo poupado para jogar a partir do 30º minuto? Em primeiro lugar, o Serginho sentiu no treinamento de sexta-feira, sentiu uma contusão e ele precisou sair. Conversando com o professor Tim, me fez ver que o Serginho dificilmente teria condições para disputar a partida e uma possível prorrogação se no caso de São Paulo ganhar. Então, fizemos um esquema de trabalho, programamos com os jogadores que o Serginho entraria no momento que eu achasse oportuno. E nós fizemos isso dessa maneira, em comum acordo com os atletas todos, com o Serginho, com o Heriberto, com os demais jogadores. Muito bem. O Vanderlei Nogueira, nós ficamos na expectativa de novo chamado dele. Estou aqui. O Cândido está conversando com o ex-goleiro do São Paulo, José Poi, hoje técnico do São Paulo. Eu estou com o Solito na escuta da PAN. Foi bem o Solito, Poi? Foi bem. Mocha é um excelente goleiro. Quarta-feira garantiu a vitória do Corinthians e eu espero que ele continue sendo muito feliz. E aí, Solito? Eu agradeço as palavras do Poi, quero parabenizá-los também pela campanha. É lógico que um clube tem que ser campeão, felizmente foi mudou do nosso lado, mas o São Paulo mostrou bastante brilho. Muito obrigado, Solito. E não é desonra nenhuma para uma equipe ficar em segundo lugar, quando realmente só 2 equipes foram finalistas. Geralmente, dificilmente num campeonato tão difícil como o Paulista, são 2 equipes que é primeiro e segundo lugar. E nós fomos segundo lugar e vocês primeiro no primeiro turno, invertindo seus papéis no segundo. E agora ganhou aquele que realmente teve mais sorte. E o triunfo do Corinthians, eu volto a repetir, os juízes tiraram a brilhantez da campanha do Corinthians. Concorda com o Poi, Orlando Duarte? Não, o Poi eu gosto muito do Poi, eu até ia cumprimentá-lo e perguntar se ele ia para português ou não. Mas apenas assim para descontrair um pouco o ambiente, porque ninguém que perde nenhuma partida de futebol, nem eu, nem o Poi, nem ninguém, principalmente nós que temos um temperamento um pouco forte. Eu acho o seguinte, Poi, vou repetir para o seu que eu disse pro Oscar. No primeiro gol houve uma participação irregular do Casagrande. O gol poderia ter sido anulado. No gol do Serginho, o Serginho estava impedido. Tudo bem, Orlando, eu respeito tremendamente você sabe que sou teu admirador. Sim. Eu estou achando que o grave problema da arbitragem foi o primeiro gol do Corinthians, que foi irregular. Nós perdimos um dos principais jogadores, ficamos reduzidos a 10 jogadores e aí que foi a debacle. Eu estou de acordo com você, mas aí é o seguinte, Poi, você sabe que vamos analisar também a ausência do Serginho. Eu acho que só o treinador tem a responsabilidade de escalar este ou aquele, tudo bem. Mas não seria melhor começar com o Serginho pro punch total, pra tentativa do nocaute no Corinthians nos 90 minutos e depois você entrava numa prorrogação com um jogador descansado pro lugar do Serginho? Olha, Orlando, esse é um ponto de vista que eu respeito. Acontece o seguinte, o Serginho saiu sexta-feira com problemas na virilha. Não teria condições para aguentar 90 minutos.
Nós tínhamos programado isso juntamente com o departamento de físico, o professor Tim me fez ver a necessidade de poupar pelo menos 30 minutos, Serginho, para ele poder entrar com força total nos momentos finais. E nós acreditávamos piamente que o São Paulo podia chegar à prorrogação e até a conquista do título. Ô Solito, o primeiro gol, você estava lá do outro lado, naturalmente, uma visão talvez um pouco prejudicada, mas que lhe pareceu o primeiro gol? Houve alguma irregularidade, alguma falta do Sócrates, impedimento? O que lhe pareceu, hein, Solito? Não, realmente é difícil a gente ver do outro lado, eu não posso opinar nada, só vendo o videotape eu poderia dizer alguma coisa. A gente fica do outro lado, num ângulo muito desfavorável, inclusive quase todo mundo na frente. Você vê um bate-rebate, de repente a bola entra no gol, você sai pulando, é lógico, o gol do seu time, mas você não consegue ver nada mesmo, então eu prefiro não comentar sobre isso. E o Aragão, é nervoso, realmente pressiona o jogador, a sua opinião? Eu achei hoje ele um pouco tranquilo, hoje eu achei, sinceramente, hoje ele estava mais tranquilo do que o normal. Eu não sei, a partida também não foi tão conturbada assim, ele soube levar com pulso a partida. E eu não vi, estranhei até ele não estar nervoso, porque normalmente eu acho um pouco nervoso. Hoje realmente ele não estava numa tranquilidade incrível, mas também a gente tem que ver o lado do juiz, que ele é lógico, os dois lados estão reclamando dele, estão pressionando, jogo de decisão, ele não pode falhar em nada, isso é óbvio e claro, isso daí a responsabilidade passa toda para ele e é enorme. Então a gente tem que ver também um lado do juízo, talvez o nervosismo dele. É lógico que ele não quer transmitir nervosismo, mas um pouco ele acaba transmitindo. Cláudio Karsug, a nota que você dá ao José de Assis Aragão, Karsug? 7. E você, José Silvério? Eu vou ficar um pouquinho abaixo do Karsug, pra mim 6. Você, Orlando Duarte, a nota dele? 7. E você, José Poi? Eu não vou dar nota porque sou parte interessada no negócio. Solito, boa noite, muito obrigado, parabéns pelo título. Tá, eu que agradeço mais uma vez, um abraço pro seu Poi. Muito obrigado, Solito. Tá, eu acho que o senhor está mais tempo no futebol do que eu. E sabe que futebol é assim mesmo, um tem que ganhar e realmente Corinthians e São Paulo mostraram que são as duas melhores equipes de São Paulo e talvez do Brasil. José Poi, um homem sério. Bola pra frente, Poi, 83 está aí. E tem contratação aí já, Poi? Não, primeiramente eu quero dar os parabéns à equipe do Corinthians, ao meu amigo Mário Travalini pela conquista do título. É claro que nós lutamos por aquilo que nós sentimos prejudicados, mas não tem nada a ver o Corinthians pela arbitragem que nós particularmente achamos prejudicial ao São Paulo. Eu acho que o Corinthians foi prejudicado até na brilhantez da conquista por o árbitro. Falaram muito em reformulação do elenco, já está sendo estudado isso mesmo? Olha, é muito cedo, Candeia, nós vamos pensar com toda calma. Ok, muito obrigado, José Poi. Pois não, Vanderlei? Vanderlei Nogueira e o Corinthians. O vestiário do Corinthians Paulista continua inteiramente tomado. Há alguns jogadores por aqui, ainda há tempo. Com licença, Dudu. Ô Vanderlei, parece que... com o alfinete. Ah, sim, o alfinete espera 10 segundos que o José Eduardo Savoia tem uma informação, não é, Savoia? Pois não. Você, José Eduardo Savoia. Não tem, Vanderlei. Você e o alfinete, por favor. Foi bem, Milton Neves, José Silvério, Orlando Duarte, Karsug, o lateral direito no Corinthians, alfinete na escuta da PAN. Você gostou da atuação do alfinete, Cláudio Karsug? Eu achei que foi irregular, eu acho que ele esteve bem em sentido defensivo, mas quando foi à frente teve algumas oportunidades em que poderia, com um chute mais certeiro, ter decidido a partida. Você, alfinete, teve um lance no segundo tempo que cometeu uma falta e o jogador Serginho, segundo o Vanderlei Nogueira ao seu lado, ele disse que o Serginho afirmou que você estava tremendo no jogo. Tava, alfinete? Eu não sei porquê. Eu acho que quem teve condições de enfrentar o Morumbi domingo passado numa decisão, enfrentou quarta-feira e hoje com a possibilidade que nós tínhamos, eu não sei por que tremer. Eu acho que o jogador deve ser o mais cabeça fria possível. Achando essa equipe trouxe essa tranquilidade desde quando nós chegamos nessa decisão. Eu não sei porque ele estava falando que eu estava tremendo. Ele falou, né, Vanderlei? Falou sim, ele passou, tomou a bola do alfinete, o alfinete girou o corpo, olhando evidentemente para a linha de fundo, o Serginho chegou lá e tomou a bola do alfinete. Aí, e o alfinete conseguiu meter a bola para fora. Aí olhou para a reportagem que estava atrás da linha e fez sinal que o alfinete estava tremendo de medo. E o Silvério não concordava, né, Silvério? Não, eu inclusive queria dizer, eu acho que a minha opinião é a única da equipe da PAN. Ninguém tem a mesma opinião que eu tenho, mas eu achei excelente a atuação do alfinete. Aliás, o outro jogo aqui, que eu vi também o alfinete jogar de forma excelente. Marcou
Tem que se lembrar que ele marcou o Zé Sérgio, que estava tentando voltar, tentando levar o time do São Paulo, marcou, não deu chance pro Zé Sérgio, teve uma atuação excelente e foi muito bem no apoio. Há uma diferença aí, no meu ponto de vista, da opinião do Karsug. Ele não foi bem na finalização, ele chegou muito bem no apoio, cruzou bem, levou o Corinthians à frente, sempre com perigo, finalizou mal. Se ele treinar um pouco mais o chute e passar a acertar o chute, o Alfinete passa a ser um grande lateral do futebol brasileiro. Eu achei excelente a atuação dele no jogo de hoje, como tenho visto nesse segundo turno, talvez da metade para cá, uma ascensão incrível do Alfinete. Realmente está numa grande fase. Tá aí, Alfinete. Eu agradeço. Eu acho que a tendência agora é melhorar sempre. E acho que o pessoal que prontificou a realizar esse trabalho, partindo da diretoria, nós jogadores, acho que estão de parabéns. E a vocês que têm sempre acompanhado o Corinthians, esperamos que o ano que vem vocês possam contar novamente com o brilhante futebol que nós procuramos propiciar a vocês e aos próprios torcedores. Orlando Duarte, você fica com o José Silvério, que foi dizendo que foi bem o Alfinete, ou fica com o Karsug, que não concorda muito? É quase loteria, eu fico no meio, vou te explicar o quê. Eu acho que ele foi bem no desarme, no apoio, no primeiro tempo chegou a furar uma tentativa de arremesso pro gol, a finalização do Alfinete é torta, ele vai bem. E eu tenho uma opinião seguinte, se ele chega a finalizar como um Carlos Alberto, como um Leandro e tal, ele chega a ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas chegar até uma posição é bom, é importante. Mas finalizar é questão de treinamento só. E a nota dele? 6. E você, José Silveira, a nota do Alfinete? 7. E você, Cláudio Karsug? 6. Cândido Garcia, a nota do Alfinete? 6. Você, Vanderlei Nogueira, a nota do Alfinete também? 7. Média 6.4. Tá bom, né, Alfinete? Parabéns pelo título. Passou, o seu primeiro título, né, Alfinete? Realmente é o primeiro título. E espero que agora dentro do próprio Corinthians eu possa realizar grandes partidas. E como o Orlando disse mesmo, acho que há tempo de corrigir. Estou chegando agora e eu espero que no próximo ano eu possa corrigir essas pequenas falhas. Concluindo, Alfinete, o seu nome completo qual é, hein? De Oliveira, repita, por favor. Carlos Alberto Dario de Oliveira. Nasceu aonde? Jales. Jales, interior de São Paulo. Um abraço, Alfinete. Obrigado a você também. 19 horas e 6 minutos. O Corinthians é campeão. O São Paulo é vice. Cândido Garcia. Perfeito. Há um movimento muito grande. Eu queria inclusive alertar o meu amigo Eduardo Savoia e o meu amigo Azevedo Max, junto ao vestiário do trio de arbitragem, no José de Assis Aragão, é claro, os protestos de muitos torcedores do São Paulo Futebol Clube. O doutor José Douglas Alori está aqui, o presidente do São Paulo Futebol Clube, que tem que amargurar uma derrota, mas tem que ser frio e já pensar no que fazer para a próxima temporada, que está próxima aí, realmente, sem redundância, Campeonato Nacional pela frente. Fala-se em muita reformulação, em dispensa, contratação. Já dá para dar uma amostragem para o torcedor, Dalora? Não, ainda é muito prematuro. Nós estamos aqui ainda nos vestiários, ainda com uma revolta muito grande de todos os conselheiros. E eu tenho a impressão que agora nós temos 30 dias de férias, temos mais 10 dias antes do início da temporada. E vamos agora sentar com o POI, trocarmos ideia, com a comissão técnica, verificarmos o que realmente pode ser feito. É claro que o São Paulo tem um elenco muito grande, são muitos jogadores, alguns jogadores já querendo sair, querendo mudar de áreas. E vamos então agora estudar com calma, verificar aquilo que é realmente bom para o São Paulo. Trazemos alguns bons jogadores e talvez abrirmos mão de algum jogador que não esteja sendo útil no elenco. Muito bem, é o presidente do São Paulo Futebol Clube, São Paulo vice-campeão. Parabéns pelo título, viu, presidente? Quer dizer, no Brasil, normalmente o vice não é lá muito reconhecido, ninguém gosta desse título, entre aspas, mas de qualquer forma foi brilhante a campanha do São Paulo no primeiro ano de sua gestão. Milton Neves, agora sim com o escuto da Laura, me perdoe, Milton. Apenas nossos parabéns da equipe Jovem Pan de Esportes ao São Paulo com uma ótima campanha, porque não é vice-campeão, um título que não é lá muito reconhecido, mas uma ótima campanha do São Paulo no primeiro ano de sua gestão, né, presidente? Eu agradeço suas palavras, Milton Neves, mas realmente o objetivo do São Paulo era conseguir o tricampeonato. Nós lutamos e muito para trazermos a equipe nas finais do Campeonato Paulista, reconhecendo que o Corinthians realmente vinha fazendo uma campanha muito boa desde o primeiro turno, e o São Paulo teve que reagir muito nesse segundo turno para conseguir conquistar o segundo turno e provocar a decisão do campeonato nessas duas últimas partidas. Nós tivemos contra nós o problema da suspensão automática do Serginho, do Everton na partida de quarta-feira, que realmente nos trouxe problemas, e também hoje o Serginho não tinha totais condições físicas, e hoje eu considero que o São Paulo realmente poderia até conseguir o impossível,
no momento em que o São Paulo fez o segundo gol, e que nós temos aqui a palavra de toda a imprensa de São Paulo que está aqui presente no nosso vestiário, inclusive o Flávio Adalto, que estava atrás do gol, a 5 metros, e disse que o gol do São Paulo realmente foi totalmente legal, o segundo gol. Então é claro que a gente fica revoltado, não aceita em hipótese alguma o vice-campeonato nessa circunstância. Tá bom, presidente, mas a Jovem Pan, através de Orlando Duarte, José Silvério, Cláudio Kassug, os três entenderam e viram e o Vanderlei Nogueira também, que o lance do segundo gol do São Paulo, marcado pelo Serginho, o lance foi feito em completo impedimento. Bom, eu acho que a opinião dos elementos da Jovem Pan deve ser recebida, mas o problema é que nós temos aqui outros elementos de imprensa, inclusive o Flávio Adalto, que estava atrás do gol a 5 metros do lance. O Vanderlei também, presidente. E o problema... Não, com todo respeito, o Flávio realmente estava atrás do gol. Eu aqui não estava atrás do gol, estava exatamente na lateral e vi a posição de impedimento, e o presidente da Lora, que é um homem inteligente, sabe que atrás do gol a gente nem deve se pronunciar a respeito de impedimento, que não vê absolutamente nada. Bom, é verdade. O problema é o seguinte, a arbitragem foi danosa ao São Paulo, e isso eu acho que vocês da imprensa, todos, não vão tirar as razões do São Paulo, porque no primeiro gol do Corinthians, o Marinho Chagas sofreu uma falta terrível do Sócrates, foi empurrado pelo Sócrates, entraram 3 jogadores sozinhos com o Valdir Pérez. Eu acho que vocês da Jovem Pan devem ter notado essa falta. A falta, eu confesso ao senhor que não notei. O impedimento, sim, nós registramos na hora. A falta, eu achei mais uma trombada, porque o Marinho colocou o corpo à frente do Sócrates. Bom, então houve irregularidade, pelo menos no impedimento. Houve irregularidade. Claro, nós falamos que houve, nenhuma dúvida. Primeiro gol, sim, presidente. Então, o problema é a expulsão do Oscar, por exemplo, que desmantelou praticamente a nossa equipe. E eu fico com o Oscar em detrimento da palavra do Aragão, porque o Oscar é um homem decente, um rapaz que merece todo o respeito da coletividade do São Paulo. E o Oscar não disse absolutamente nada ao Aragão. E o Aragão teria dito que o Oscar falara a ele que quanto é que ele estava levando para levar o Corinthians ao campeonato. E o Oscar disse e jurou perante todos nós que realmente não disse absolutamente nada disso. E com a expulsão do Oscar, praticamente ele abriu a defesa do São Paulo e por ali o Corinthians conseguiu a vitória. Presidente, pois não. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado e repito, parabéns pelo vice-campeonato. Poderia ter sido melhor para o próprio São Paulo, o senhor naturalmente gostaria de ser campeão, mas deu Corinthians 3-1, é o lídimo campeão, e um abraço ao senhor, hein? Não é lídimo campeão, eu não considero lídimo porque dentro do campo foi favorecido. Boa noite ao presidente do São Paulo Futebol Clube, Vanderlei Nogueira, depois o Luiz Carlos Ferreira e o trânsito, Vanderlei. Perfeitamente. Ô, louco! Apagaram a luz do vestiário, mas... Pois não. Fala, Azevedo. Me dá um segundinho aqui. Claro. O Aragão não quer falar, está saindo, muito bem guardado, inclusive, pela Polícia Militar, pelos seus companheiros de arbitragem. Nós estamos junto com o Aragão. Se ele levar um catiripapo, eu levo também. Ô Vanderlei, um minuto só no escuro aí. Você, Luiz Carlos Ferreira, o trânsito está correndo bem agora, 7h15 da noite, 7h12. Exatamente, com muita festa dos torcedores agora saindo do Morumbi, mas muito pouca gente agora usando as avenidas Giovanni Gronchi e a própria Avenida Morumbi. Tanto é que o DSV já está desativando a sua operação. A Avenida Giovanni Gronchi volta agora a ter 2 mãos de direção. Logo após o término do jogo, ela teve mão única de direção na saída do estádio para a Avenida Morumbi. Quem está saindo agora está saindo tranquilinho, corintiano sorrindo. Vanderlei Nogueira, oi, fala, seu velho. Antes do Vanderlei, não pode passar a oportunidade. Eu não concordo de maneira nenhuma com as palavras do presidente de São Paulo, eu também, senhor José Douglas da Lora. É lídimo campeão o time do Corinthians, melhor time do que o São Paulo na atualidade. E não ganhou só hoje, ele ganhou 2 vezes do time do São Paulo. Ele ganhou quarta-feira, 1-0, não houve nenhuma reclamação com relação à arbitragem. Ganhou hoje, uma melhor de 3 pontos, o Corinthians fez 4, nenhuma contestação. Pode até ter havido o erro do José de Assis Aragão no primeiro gol do Corinthians, mas não foi esse gol que determinou. O São Paulo foi escalado erradamente pelo seu técnico quando deixou o Serginho no banco e começou o jogo com o Heriberto. E depois a substituição foi pior, porque o Heriberto começou bem e o Everton não. Entrou o Serginho no time do São Paulo para resolver tudo, entrou no momento errado. São Paulo não jogou para ganhar do time do Corinthians. O São Paulo tinha que ir para cima do Corinthians, não foi. Tanto que as estatísticas, os números do Kassug mostravam antes
que o time no São Paulo não estava chutando em gol. E o São Paulo, que precisava da vitória, não chutar em gol, realmente não poderia alcançar essa vitória. Meu protesto contra as palavras do presidente do São Paulo, que não quer reconhecer o mérito do seu adversário. Um adversário que teve méritos durante todo o Campeonato Paulista, que foi brilhante nesse Campeonato Paulista e que levou, com muito merecimento, o título de campeão paulista de 82. E o placar de 0-0 com ou sem o gol do Birubiru. Se o jogo terminasse empatado em 0-0, o Corinthians também seria o campeão, mas eu repito e volto a bater no mesmo ponto. Os telefones da Jovem Pan registrando as muitas reclamações de torcedores do São Paulo Futebol Clube, eles que assistiram tranquilamente o jogo em suas residências, entendendo que houve falta do Sócrates no Marinho e ninguém reclama mais absolutamente nada do jogo do Aragão, o árbitro do jogo. Você, Vanderlei Nogueira. Milton, Vanderlei. Oi. Se me permite, aqui eu vou encerrar. Eu vou encerrar porque aqui realmente... Então, boa noite, Cândido. Tudo bem. Vamos ouvir, então, o Birubiru, o Cândido Garcia com seu destaque final lá no vestiário do São Paulo. Muito triste, o Cândido com seu bom trabalho. E agora o Birubiru, o homem que acabou marcando os 2 gols do Corinthians, dos 3 que o Timão fez aí no Morumbi, né, ô Vanderlei? Bem, há 4 anos jogando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Campeão em 1979, campeão em 1982. O Birubiru hoje o grande herói nesta conquista do Corinthians. Ele que logo após a partida ter sido encerrada pelo árbitro José de Assis Aragão, ouviu ainda com o estádio lotado, sentindo na pele a emoção de uma conquista, os 2 gols marcados por ele, narrados por José Silvério. Birubiru na escuta da Jovem Pan neste terceiro tempo, Milton Neves. Meu caro Birubiru, o primeiro gol, sempre o primeiro gol, tema principal de discussões, entrevistas, diálogos aqui no terceiro tempo do futebol da Jovem Pan. Naturalmente que você acha que foi tudo legal e a equipe Jovem Pan de Esportes também tem uma opinião, não é, Silvério? Que não houve tanta irregularidade, pelo menos no lance que precedeu a reclamação maior dos torcedores do São Paulo. Na sua opinião, alguma coisa irregular aconteceu no lance do seu primeiro gol, Birubiru? Não, sem dúvida, eu acho que eu não vi realmente impedimento nenhum. Agora, se o Casagrande tocasse na bola quando eu liberei o Valdir... Ele não tocou, né? Ele não tocou, aí podia ser que ele tivesse dado impedimento, mas eu liberei o Valdir e fiz o gol, porque é uma jogada que eu saí de trás, o Dario chutou, pegou em mim e sobrou pra mim. Então não vi impedimento nenhum, sem dúvida nenhuma. Tá aí, Orlando, tá vendo? O pessoal entendendo, os torcedores até do São Paulo, dizendo que realmente o jogador Casagrande não tocou na bola. Você tem outra opinião? Milton, não precisa tocar. Ele se movimentando e tirando o goleiro de atenção do goleiro, ele tem que ser punido. Agora a jogada do Birubiru foi perfeita, a troca de bolas com o Soco foi perfeita, a entrada dele foi perfeita, o Birubiru no lance não tem nada a ver, e como no segundo gol que estão dizendo, não há nada também, o Marinho dava condições, ele entrou perfeito. É que o Casagrande podia ser punido por impedimento. Vamos ouvir então na voz de José Silvério, Birubiru, Corinthians 1, São Paulo 0 no segundo tempo. Sócrates veio para a ponta direita, Zenon levantou para Sócrates, tentou a finta contra Marinho, vai descer livre para a área, insistiu, tentou a finta, Marinho, o centro desarme, o rebate soltou para Birubiru, recolheu, devolveu a Sócrates na tabela para Birubiru, soltou, Birubiru invadiu, fintou o goleiro, vai bater, gol! Bateu cabeça, a bola sobrou livre à frente de Birubiru, ele dominou, Valdir saiu em desespero, Birubiru fintou, o gol ficou aberto, escancarado, Birubiru só rolou. Está aí, Birubiru, na voz de José Silvério, homenagem nossa mais uma vez a você, torcedor do Corinthians, o discutido lance do seu primeiro gol no jogo no Morumbi. Agora eu pergunto pro Milton Neves e o Milton Neves responde pra mim. Adivinha o que o Birubiru quer? O segundo gol? Não, ele quer os 2 gols. Ele quer uma fita gravada para levar de lembrança, é isso, Biru? Ah, sim. É isso aí, você tem que ver se dá para arrumar essas duas fitas aí dos 2 gols, porque realmente é uma fita que eu vou guardar com muito carinho e não vai ser inesquecível. E o Paulo Freire, da técnica interna da Jovem Pan, já anotou e nesta semana já, rapidamente, pelas mãos do Vanderlei Nogueira e do João Bosco, você receberá as 2 fitas contendo a sua narração, viu, Biro? Legal, narração do Silvério.
Fala, Orlando. Eu quero dar um depoimento aqui de público. O depois Birubiru foi uma das Biru. figuras mais importantes do Corinthians nesse campeonato. Foi um jogador importantíssimo na vitalidade e ritmo do time. Foi um jogador que jogou uma posição falsa de ponteiro, mas mostrou habilidade, mostrou técnica, mostrou eficiência, mostrou garra. E um jogador assim deve ser destacado mesmo, porque não é à toa que ele teve um campeonato maravilhoso. Eu queria endossar, se bem que não há necessidade, as palavras do Orlando, dizendo que, na minha opinião, de Birubiru você e endossa Sócrates, é bom. Obrigado. Birubiru e Sócrates foram os dois melhores jogadores do Corinthians nessa campanha. Ô, seu velho, a nota do Birubiru do jogo de hoje no Morumbi. 8. E você, Orlando? 9. E você, Cláudio Karsug? 7,5. O Cando Garcia já encerrou o seu trabalho. Vanderlei Nogueira? 9. O Karsug só deu 7,5. Mas de qualquer forma, uma grande atuação segundo a Jovem Pan sua. Você concorda, Biro? Sem dúvida, né? Eu praticamente não podia realmente, nem tinha realmente condição de mostrar um bom futebol. A gente estava praticamente fora da partida, tive gripe e tudo, e mais ainda meu problema do pé. Então a gente fica realmente sem condições físicas de poder lutar realmente os 90 minutos. Mas eu acho que valeu pela minha vontade, minha garra, e o que eu demonstrei dentro de campo foi muito importante. No segundo gol, você tocou a bola entre as pernas do Valdir. Foi consciente ou você tocou pro gol e a bola coincidentemente passou ali? Tentei pegar realmente o Valdir de saída, mas não com pretensão de colocar debaixo da perna dele. Quer dizer, foi incapacidade minha a bola ter passado. Eu tentei pegar ele num toque de lado, tentar tocar de lado dele, que ele vinha em cima de mim. Levanta Daniel Gonçalves pro campo de ataque, Marinho reparte pelo time do São Paulo, a bola volta para o Alfinete toca na ponta direita para Zenon recolhe, toca espaço acionado, Birubiru vai por dentro, Zenon tenta a finta, ganha de Everton, Birubiru continua partindo, Zenon insiste na finta, leva a marcação de Albir também, vai para a esquerda, amigo desequilibrado, levanta na área para Birubiru, sai o Valdir, Birubiru tocou, gol! Na defesa do São Paulo, ficou louca com a saída de Oscar. Zenon pegou pela meia esquerda, levou a 2 adversários e lançou esplêndido por trás da zaga, tocando para Birubiru, que invadiu na saída de Valdir Pérez. Ele tocou de mansinho, a bola foi morrer mansa no fundo do gol do São Paulo. Satisfeito, né, Birubiru? Mais do que nunca, né, Biru? Sem dúvida, né? A gente fica contente, né? Então isso é muito importante pra mim, viu? Eu acho que eu vou guardar realmente. E se vocês mandarem a fita, eu vou guardar ainda mais com carinho, com amor, porque é um título que realmente, pra mim, foi muito importante. Tô sentindo o Birubiru emocionado. A gente fica, sem dúvida, né? Depois de uma luta dessa dentro de campo, um empenho maravilhoso do nosso companheiro e um título sensacional que a gente deu para essa torcida e pra gente também. Então acho que a gente só tem que ficar emocionado. Muito bem, Birubiru. Agora então, encerrando o seu nome, para quem não sabe, qual o seu nome, hein? Meu nome é Antônio José da Silva Filho. Antônio José da Silva Filho. Pernambucano de Recife. Campeão pela segunda vez, né, pelo Corinthians? Segunda vez. Um abraço, Birubiru. Parabéns pelo título. Tá, muito obrigado. Um abraço para todos vocês aí. E muito obrigado. E a fita você recebe pelas mãos do João Bosco e do Vanderlei Nogueira desta semana. É uma do Zenon também. Tem do Zenon também, né? O Zenon vai pegar no pé, viu, nego? 19:22. Terceiro tempo do futebol da Jovem Pan. Serginho dos Santos também. Azevedo Marques. Na viatura 9213 do 2º Batalhão de Choque, José Assis Aragão, com seus auxiliares, representantes, enfim, toda a tropa da federação já deixaram o estádio Cícero Pompeu de Toledo, seguindo rumo ignorado, bem escoltado, bem guardado, tudo em paz, quando muita água iria rolar em cima do Aragão. E durante toda a semana, naturalmente, a partir de hoje, amanhã, depois, o gol do Birubiru, o fatídico gol para o São Paulo de Birubiru será muito discutido, sem dúvida alguma. Milton. Você, Vanderlei Nogueira, o seu destaque final no terceiro tempo do futebol da Jovem Pan, daqui a pouco o Carnaval do Corinthians. Estou com o Coronel Trevisan confirmando para os torcedores do Esporte Clube Corinthians Paulista a taça que o Corinthians conquistou hoje. Já foi para o 2º Batalhão de Choque na rua Jorge Miranda, lá nas proximidades da Avenida Tiradentes, e amanhã, mais uma vez, às 11h30 mais ou menos,
11 horas e 45 minutos, estaremos saindo lá do 2º Batalhão, comandado pelo Coronel Trevisan, e nos dirigindo para o Parque São Jorge, quando no Jornal de Esportes da Jovem Pan, produzido pelo Cândido Garcia, por volta das 12 horas e 15 minutos, 12 horas e 20 minutos, nós estaremos entregando a taça oficialmente ao presidente do Corinthians, aos jogadores do Corinthians, aos torcedores do Corinthians. Confirmado, Coronel Aristides Trevisan. Muito boa noite, perfeitamente. Para amanhã, às 11h30, estaremos lá a posse para fazer essa devolução festiva da taça. Muito bem, muito obrigado ao Coronel Trevisan, e com ele, agora sim, nós encerramos os nossos trabalhos por aqui. Repetindo no Jornal de Esportes da Manhã, produzido pelo Cândido Garcia, a Jovem Pan estará entregando oficialmente a taça de campeão conquistada hoje aqui no estádio do Morumbi. Pois não, Cândido? Bem, no momento em que você conversava com o Birubiru, evidentemente, hoje não tem programação, Milton Neves, mas tem a programação de reinício de atividade. Hoje, nós sabemos que haverá uma reunião nesta semana entre o presidente da LORA, o técnico Poi, o preparador físico Gilbertinho, enfim, todos os homens da comissão técnica, para estudar quem fica, quem não fica, contratações e outros assuntos. Todo mundo de férias, reapresentação no dia 10 de janeiro, às 9h30, aqui no Morumbi. E dos 6 gols que marcou neste campeonato, o Birubiru marcou apenas e tão somente 5 em clássicos. Tá mal ele, não? Boa noite, viu, Milton? Vanderlei Nogueira, Cândido Garcia, 2 dos 8 repórteres Jovem Pan em ação hoje na grande decisão que acabou coroando o Corinthians novamente como campeão. O São Paulo é o lídimo vice-campeão. Corinthians 3, São Paulo 1. Uma festa no Morumbi, não é, José Silvério? E 83 está aí. Boa noite. Boa noite, Milton Neves. Um abraço para você. E realmente agora a festa do Corinthians vai se prolongar nessa cidade de São Paulo. Nós vamos descansar e realmente também é um descanso muito merecido. Um abraço, Milton. Sem dúvida, boa noite, José Silvério, meu caro Cláudio Karsug. Os números disseram que o Corinthians realmente mereceu a vitória, Karsug? Sim, os números marcaram isso. Nós tivemos 4 finalizações a gol do Corinthians, 2 do São Paulo. São Paulo tem uma pequena vantagem apenas nas chances perdidas, foram 11 contra 7. Dessas 7, porém, uma foi no limite, foi chute de Zenon no travessão. Isso num jogo que não teve muitas faltas, foram 25 do Corinthians, 30 do São Paulo. 5 escanteios para o São Paulo, 3 para o Corinthians. Solito fez 7 defesas, o Valdir Pérez fez 3. São 19 horas e 25 minutos em São Paulo. No fecho direto do Morumbi, no terceiro tempo, análise dos jogadores que fizeram Corinthians 3, São Paulo 1 com Orlando Duarte. Cobrada, falta, bola rolada pra Saliba, vai pra cima de Getúlio, tenta a finta, perdeu uma dividida, o rebate chega pra Everton. Everton deu pra Paulo César, tenta a finta, Zenon rouba dele, marcha pra ponta esquerda, vai bater direto, cruzado, passa por cima do gol. Valdir ia saindo, Zenon tentou pegar de surpresa, pegou. Bem, Orlando, de início esse lance aí no primeiro tempo, quando teria havido um pênalti no Casagrande, pelo menos ele reclamou demais do lance quando houve o cruzamento do Zenon. Valdir Pérez tentava a defesa, a bola foi fora e a reclamação do corintiano aconteceu. Não houve o pênalti, o Zenon cruzou de longa distância, o Valdir quase foi enganado pela bola, 12 minutos e 30 segundos de jogo. O goleiro Solito, repetindo, Orlando, como é que foi o jovem goleiro do Corinthians, campeão pela primeira vez como titular? 8 com muita personalidade, vem crescendo de produção e isso mostra que se um clube prestigiar um profissional, esse profissional tende a render mais.